Quero um canal com vídeos de fantasmas e criaturas curtos de todo mundo. Fantasmas no mundo, link é na descrição. Fala galera, Doutor Macabro aqui com vocês de novo, ou Neto, chamem como vocês preferirem, como sempre, estou de volta e hoje eu estou trazendo para vocês aí uma matéria que sinceramente uma das que mais me chamou a atenção nesse todo o tempo de trabalho que eu venho fazendo. O lobisomem de Marostia. Marostia, pessoal, é uma cidade na Itália, pequena, porém bastante religiosa, e uma cidade muito interessante de ser visitada, uma das cidades muradas da Itália. Por algum motivo, na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira, eu não consegui discernir bem os fatos com eles lá, porque tem uma história que na Primeira Guerra eles muram a cidade, parece que eles derrubam esse muro posteriormente e muram ela novamente na Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma cidade murada. Parte dela, logicamente, que ela cresceu um pouco além do muro, como vocês estão vendo aí na foto. E a nossa história, gente, ela é um pouco diferente do que se corre aí na internet a respeito de lobisomens. O que é um lobisomem? Lobisomem é um homem que se transforma em lobo na meia-noite, aquela blá 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 dos infernos, né? Basicamente, gente, esse ser que vocês vão ver em todas essas filmagens que tem aí, eu não sei se pode ser chamado de lobisomem. Por quê, Neto? A gente não pode chamar esse treco aí de lobisomem. Porque não se tem prova de que essa criatura era um homem. É uma criatura diferente, ele segue os padrões de um lobisomem, dito, propriamente dito na sua lenda, mas não se tem provas que ele era um homem, não se tem provas de quem era, enfim. Vamos à história que vocês vão entender tudo direitinho. Tudo começa, como sempre, como eu falei para vocês, seguem os padrões do lobisomem, numa fazenda da Itália. Lá em Marostia, na Itália, nessa cidade pequena, uma fazenda afastada da cidade, que o proprietário, que não morava nessa fazenda, mas tinha uma criação de gado pequena lá, chega um dia na fazenda, na chácara, sei lá que diabo, como é que ele chama aquilo lá, e vê que o gado dele está morto, mutilado, tem pedaço de vaca, de boi, para tudo quanto é lado, com a carnificina. Aquilo só poderia ter sido feito por um bicho. Logicamente, o que eles supuseram quando ele viu aquela situação? Uma onça, um leopardo, um puma, o diabo que eu carrego, né? Mas eles não sabiam do que se tratava, eles não sabiam como proceder para eliminar aquela ameaça, porque a intenção dele era colocar mais boizinho, mais vaquinha lá, etc e tal. Ele não sabia como proceder, né? Porque como que você vai evitar um bicho se você não sabe que bicho que é esse? Se é uma onça, você tem que fazer uma coisa, se é um leopardo, você tem que fazer outra, enfim. Basicamente, ele resolveu, vou colocar uma câmera de segurança em toda a fazenda, né, com infravermelho, lógico, visão noturna, e vou identificar o bicho. Vou colocar 2, 3 boizinhos ali e vou identificar o bicho. O que é? A primeira filmagem que se pega desse suposto ser é essa que vocês vão ver aí agora. Ela não é muito nítida, ela está longe, mas já se vê que é uma coisa estranha. E eu quero adiantar para vocês que esse bicho que a gente vai ver aqui agora não é o mesmo que a gente vai ver posteriormente, porque parece que existia uma fêmea e um macho, dois dessa mesma espécie aí. Essa provavelmente é a fêmea, e essa fêmea não foi mais achada. A história do macho é diferente, mas está dentro da história essa fêmea também, porque é aí que tudo começa. Olha aí a imagem que ele pegou
do bicho que estava comendo os boizinhos, as vaquinhas dele. Falando nisso, podia mandar pra minha sogra, né? O diabo desse bicho ir passear lá na casa dela. Porque, ô velha desgraçada. Vamos lá, vamos ver a filmagem aí. Pessoal, quando ele pega as filmagens e olha essa coisa passando aí, não dá muito para identificar o que é. Ele já vê que não é um puma, ele já vê que não é um leopardo, que não é uma onça, que não é um leão, coisa que não tem nem lá nessa região, né? Mas ele fica cismado com aquilo. Que bicho é esse? Então ele leva essa filmagem para o órgão responsável dos animais lá da Itália. Aqui no Brasil a gente chama de cadeia o órgão responsável pelos animais, lá na Itália é outra coisa, né? Mas enfim, ele leva para o órgão responsável lá e eles olham aquilo e falam, olha, tá muito parecido com o urso. O grande problema é que não tem urso por lá. O urso não é originário daquela região, muito menos da Itália, para você encontrar o urso dessa maneira lá. Mas poderia ter tido uma migração de algum lugar? Poderia, um macho, uma fêmea vindo de um lugar, vindo de outro. Não está muito nítido, mas aquilo chama a atenção da cidade. Tanto que alguns jornais publicam, tem um urso à solta nos arredores da cidade. Como no habitat dele natural, seria normal ele vir mais para perto da cidade para procurar alimento, porque ele não ia achar. Faz muito frio nessa região da Itália alguns meses do ano. Logicamente, a escassez de alimento é muito grande. Seria normal, se um urso estivesse por ali, procurar a proximidade com a cidade para buscar alimentos, né? Porque esse certo não hibernou, arranjaram um monte de confusão, foi biólogo para lá estudar. O negócio, gente, é que Marocha é uma cidade muito agradável da Itália. Como eu disse para vocês, é pequena, é uma cidade turística, mas é uma cidade turística mais ou menos como vamos ver uma cidade aí do Brasil que é Caldas Novas, que tem o Caldas Country, uma vez por ano. Não é uma cidade que recebe turistas do mundo inteiro e aquela confusão, não. A cidade recebe turistas e é igual Marocha por ser muito agradável. E eles receberam ali alguns turistas e foram fazer uma caminhada, eles estavam hospedados em chalé, um pai, um filho, uma família, e é aí que a coisa começa a mudar de figura. Eles estão ali fazendo uma caminhada perto do chalé, o pai e o filho, para curtir o tempo, isso é muito coisa de turista, para ver a mata, enfim. Olha o que eles filmam lá, dá uma olhadinha.
Imediatamente, essas filmagens são divulgadas na internet e a cidade de Marocha fica de perna pro ar. É agora que fica complicada a história, pessoal, porque vamos entender uma coisa. Para todo mundo, na cabeça de todo mundo, é bom que uma cidade tenha uma assombração, um fantasma, alguma coisa que atrai turista. Mas que tipo de turista a assombração atrai? Atrai família? Atrai gente que gasta dinheiro? Não, não. Marocha já é uma cidade turística, mas é de família, é de recém-casado, a gente gasta dinheiro dentro da cidade e a economia gira em torno disso. É interessante mudar isso, porque a partir do momento que você divulga que tem alguma coisa estranha acontecendo, muda as pessoas que vão para lá. A família sai de lá, os recém-casados saem de lá, ninguém é recém-casado quer ser comido por alguma coisa, né? Bom, depende, né? No meu caso, quando eu casei, eu queria ser comido por alguma coisa no outro dia. Mas tem gente, a maioria das pessoas acham bom casar, né? Não é o meu caso, porque no meu caso eu era muito feliz quando eu era solteiro e Deus falou, você não pode ser tão feliz assim, você tem que ter um pouco de infelicidade na sua vida. Aí eu casei, fiquei menos feliz. Mas enfim, ninguém muda aquele polo turístico, muda as pessoas, muda a vertente. Não era interessante para Maroste fazer esse tipo de coisa. O que eles fazem? Eles se unem dentro da cidade e começam a tratar aquilo como alguma coisa, primeiramente, que não aconteceu. Quando você joga na internet, gente, quando esses turistas jogaram na internet essas imagens, na cidade de Maroche, aí vem um satanás, copia o vídeo e, para fazer graça, fala, foi aqui na minha cidade. Aí outro satanás vem, copia, vem aqui na minha cidade. Foi aqui na minha cidade. Quando você vê, aquele ser já passou em 80 mil cidades, já migrou o mundo inteiro. E na verdade, a original é lá em Marocha. Então o que aconteceu? Perdeu a essência. A cidade tampou, porque isso é normal acontecer uma cidade se unir para esconder um tipo de coisa dessa. Porque, gente, dinheiro ganha pão da gente, a gente não gosta quando a gente come. E logicamente, eles tinham que tomar uma atitude, porque, pelo visto, esse ser não ia parar de aparecer. Eles já tinham certeza que não se tratava de um urso por essas filmagens. Elas foram analisadas e não tinha o tamanho do urso, não tinha o peso do urso, não tinha a forma, não tinha nada. A não ser que o urso estivesse passando muita fome e... Enfim, fizeram uma análise lá deles, os biólogos, não sei o que, e viram que não era um urso. Só que não sabiam do que se tratava, e dentro da cidade, que é muito religiosa, já começou a palavra lobisomem e demônio, né? Porque são bastante religiosos, Itália, gente, Vaticano, Papa, né? Aí, estamos, depois de 2 semanas, um outro cidadão da cidade, porque é uma cidade, pessoal, que ainda tem muito mato, que ainda tem muito jardim, que ainda tem muita casa beirando ao rio, ao lago, mas que não significa que é fora da cidade. Ele escuta barulhos 3 horas da manhã na sua varanda, no seu quintal, onde os filhos dele brincavam, crianças pequenas. E ele vai ver o que está acontecendo. Ele pega um taco lá e vai ver o que está acontecendo. Quando ele sai lá de fora, ele não acredita no que ele vê. Ele retorna correndo. Ele viu um bicho se debatendo. Estava se debatendo todo canto, o bicho. Ele retorna para dentro, pega o celular e começa a gravar. Olha o que ele grava. Ele ficou apavorado, ele conseguiu gravar pouca coisa. No momento que ele grava, a família dele, a mulher e os 2 filhos dele já estavam arrumando, porque eles saíram pela porta da frente no carro e ó, ficaram a muro. Mas ele consegue gravar alguma coisa, porque o bicho estava se debatendo no seu quintal, que é aberto, né?
Dá uma olhadinha aí na filmagem. E a segunda filmagem desse bicho. Lembrando, gente, que a gente viu um lá no começo. Agora a gente tá vendo duas vezes um diferente. O primeiro é cinza. Esse é preto. O primeiro tem uma... parece ser menor. Esse é maior. Dá uma olhadinha no que ele conseguiu filmar. E dá pra ver que é o mesmo da segunda filmagem. Bom, pessoal, a partir desse momento que ele faz essa filmagem, que ele corre e chama a polícia, e a polícia fala, olha, a polícia vai lá na casa dele e fala, olha, não tem nada aqui. E realmente, quando eles chegam lá, não tem mais nada lá na casa lá. Mas eles encontram uma pelagem, né? E acionam novamente lá o treco dos animais lá, que vai atrás de animal. E eles assemelham aquela pelagem que eles acham no chão a pelagem de um cachorro. Era impossível agora tampar a história. Ela ficava muito difícil ela ser tampada, a cidade inteira já sabia, já começava a correr para as cidades vizinhas. O prefeito e a população, que é muito religiosa, resolveu ir à caça do bicho. Se uniram os homens da cidade e foram à caça do bicho, como se fosse um lobisomem munidos. Conta-se quem estava no meio disso, que eram umas 50, 60 pessoas que estavam. Eles varreram ali 5 ou 6 quilômetros de floresta até achar esse ser. Eles contam que quem repassou essa história, e eu confio, e era como se trataram como se fosse um lobisomem, bala de prata, etc e tal. E quando eles acham, há primeiramente um tiro de arma normal. Quem acha que é aquele tiro de aviso, porque eles estão todos espalhados procurando, varrendo a floresta, e quando o primeiro vê, pum! O que estava com ele, porque eles estavam em trios, eles estavam em 3 pessoas, dividiram em 60 pessoas em grupos de 3, 4 pessoas. O primeiro que atira, o segundo filma. Gente, é uma arma normal. Ele leva o tiro, cambaleia, cai no chão, levanta e fica em pé. Quando ele levanta e fica em pé, logicamente, a câmera é desligada, né? Porque ninguém vai ficar filmando. Pernas para que te queira. Dá uma olhadinha aí nas filmagens que foi feita posteriormente ao primeiro tiro que essa criatura levou. Bom, ele cambaleou, caiu, levantou, ficou em pé como se nada tivesse acontecido. Eu não sei que diabo de bicho é esse. Isso não existe na listagem de animais da nossa que estão presentes aqui no mundo. Eu não sei como é que é o nome desse troço aí, que é o nome que fala aí, mas eles não estão presentes. Esse bicho não existe, né? Se é um lobisomem, eu não sei. Então aí você vê que ele cambaleou e levantou, ou seja, a arma normal não funcionou. Logicamente, quando há o primeiro tiro de aviso, os outros todos chegam
e fuzilam o coitado, segundo a vertente da história. Agora, com as balas de prata, fuzilado, mataram o bicho. Ele não virou um homem, ele continuou sendo o bicho, né? Porém, só conseguiram matar ele com a prata. Não se tem filmagem dele morto. Nós temos uma fotografia que posteriormente virou um rebuliço. Eles acharam ele, era 4 horas da manhã, o sol já estava começando a raiar. Tiraram essa foto porque eles não queriam deixar tirar foto, não queriam filmar, não queriam deixar nada para isso não vazar. Entendam, gente, isso não era interessante para a cidade. E a foto que vocês estão vendo aí, abateram o animal. Em relação à fêmea, que a gente viu na primeira filmagem lá que o fazendeiro pegou, não se teve mais notícias. Só foi aquela primeira. O macho, que parece ser o dono ali do território, foi abatido. Provavelmente a fêmea, comportamento animal normal. Mas que bicho que é esse? Que bicho que é esse que só morreu com prata? Queimaram o corpo desse bicho posteriormente, tamparam a história. Só que, logicamente, não tamparam a boca daqueles que estavam envolvidos. As filmagens caíram na internet, todas espalhadas, como sempre. Mas o macabrinho, como sempre, correu atrás, foi falar com o pessoal da cidade. E depois de longos 6 meses com a minha equipe, treinada com equipamento de primeira linha, né? Nosso equipamento aqui é da NASA, a NASA usa igual. Conseguimos chegar na história e nas filmagens certas de como foi. Gente, para a cidade era um lobisomem, era um demônio. Para mim, eu não sei, porque a concepção de lobisomem para mim é o homem que vira lobo. Isso aí era um lobo estranho, esquisito. Conseguia ficar em pé, maior que os demais, em pé, tinha quase 2 metros de altura. Dizem que tinha uma força tremenda, porque eles dizem que quando deram o primeiro tiro nele, foi uma de 12, ou seja, era para ter massacrado um bicho desse. Diz que mal fez um machucadinho nele, mal, uma 12, quase a queima-roupa. E foi preciso a prata, a bala de prata, para bater esse bicho. Eu, macabro, tenho a opinião de que se trata de uma criatura diferente. Eu não sei se eu posso chamar de lobisomem, ou provavelmente a denominação lobisomem veio dessa criatura, e como ela faz um estrago muito grande, há muitos e muito tempo sumiram com essa espécie aqui do nosso planeta. Acabaram com essa espécie, porque ela faz um estrago, porque uma parece que pegou 10, 15 gados numa noite e detonou. Imagina várias criaturas dessas. Logicamente as pessoas foram matando elas aí na época que os dinossauros ainda estavam na Terra, né? Ou seja, muito para trás. E ela acabou. Então sobraram alguns remanescentes aí que aparecem de vez em quando. E para mim a denominação lobisomem vem dessa criatura que vocês viram aí. Que não se trata de um homem que vira lobo, só de uma criatura, uma espécie diferente. E existem pouquíssimos exemplares ainda no mundo. E por algum motivo, eles têm a couraça muito grossa. Eles acham que não mata com a arma normal. Provavelmente com a de prata deve haver um estímulo diferente, com a pele, com a química, enfim. Eu não sei explicar isso para vocês. Eu estou supondo algumas coisas para vocês pensarem. Mas, para mim, a minha ideia é essa. Vou ficando por aqui. Agradecendo aí o pessoal lá de Marocha, que me atendeu muito bem, todo mundo, o jovem que lá, um pessoal muito gente boa. Recomendo a cidade para ir passear lá, dar umas bicotas na namorada, muito boa. Eu e minha mulher, nós vamos lá quando minha sogra morrer e deixar uma herança aqui para nós, né? Porque algum bem tem que ter, eu aguentar esse suplício.
Gostei muito do pessoal de lá, recomendo as cidades. É normal esse tipo de coisa, ficar com raiva deles porque eles tamparam uma história, cada um tem que defender o pão de cada dia, não julgo em momento nenhum. E, galera, fica aí para vocês pensarem, lobisomem? Homem que se transforma em lobo ou era um lobo diferente, que tem pouco exemplar aí hoje em dia? Mostrei as filmagens para você, infelizmente da morte dele só tem essa foto, não deixaram tirar mais. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Deixando um abraço aí pra vocês. Voltamos aí na próxima semana. Semana de luz pra todo mundo aí. Até mais.